Quero convidá-lo a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Capítulo 10, versos 38 a 42. Segura um pouquinho ela aberta aí nesse texto, nós já vamos ler. A nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre família. E família é família, né? Família tem de tudo. Família tem momentos de discórdia às vezes momentos de entristecimento, muitos momentos de alegrias, né? É na família que a gente rasga o nosso coração. É com a família que a gente não tem máscara, que a gente não tem véu, que a gente não consegue esconder os nossos sentimentos, né? Todo mundo, querendo ou não querendo, por mais que a gente tente, acaba vivendo assim, né, um pouquinho uma máscara fora do nosso lar, né? Porque às vezes a gente não quer, ou a gente nem precisa, né, que as pessoas percebam todas as nossas mazelas, mas a nossa família não tem como. Não tem como. E é ali que a gente se conhece de fato. É ali que aflora os nossos sentimentos. Mas eu queria dizer para você que a família é uma instituição criada por quem? Por Deus. Foi por Deus, sim. A família é coisa de Deus. Às vezes a gente brinca assim, isso não é de Deus. Família é de Deus. Família é de Deus. Em Gênesis 1, 26 a 31, Deus ele destaca o processo da criação. Aí ele fala do homem e sua família. E ele fala assim, ser fecundo. Fecundos. Você sabe o que significa isso? Galerinha aí, tenha filhos. Tenha filhos. Tenha família. Constitua a sua família. É coisa boa. Ter filho é bom. Dá trabalho, mas é bom, né? É bênção do Senhor. É bênção do Senhor. A palavra de Deus em Salmo 127, ela fala que filhos são a herança que o Senhor nos deixa. É a nossa herança. Mas ela fala mais ainda. Versículo 4, ele fala assim, que filhos é como flecha na mão do arqueiro. Deus, ele foi tão misericordioso comigo. Ele foi tão bondoso. Tão gracioso. Graça, a palavra é essa. Porque ele me deu uma família. Ele me deu família que abençoa a minha vida. Ele me deu uma família que é a extensão de mim mesmo. Olha como Deus é bom comigo. Ele me fez músico. Aliás, ele me fez multimúsico. Deus me fez um baterista, né? Deus me fez um baterista. Eu toco bateria. Vocês sabiam que eu tocava bateria? Não. Acabei de tocar aqui, vocês não viram? Eu toquei bateria através do Breno. Mas Deus me fez contrabaixista. Deus me fez um baixista. Vocês não sabiam também? Poxa, estava tocando aqui agora mesmo. É esse instrumento aqui, Vocês querem que eu toque de novo? Não, né? Não é melhor não, né? Deus me fez um baixista. Deus me fez um guitarrista, um violinista, né? Deus me fez tocar violão. Deus me fez cantar. Deus me fez falar do amor dele. Deus me fez ser um fotógrafo aí, né? Através da minha esposa também. Ela fica lá só. Ela é a que nos orienta, que nos norteia. É aquela que nos critica às vezes, né? E é preciso. Às vezes dá no fígado, né, pastor? Eu estava conversando com o pastor e a gente estava falando disso.
às vezes vem no fígado, mas nos ajuda a pesar as coisas, a não achar que a gente está sempre certo, a enxergar um outro lado. Deus me deu uma esposa que abre portas. Deus me deu uma esposa que aonde eu chego é o nosso cartão de visita. Se eu for numa festa, eu encosto numa parede, saio dali na hora que estou indo embora. Porque eu tenho essa dificuldade, né? Parece que não, né? Mas eu tenho sim. Ela não, em 5 minutos ela já conhece todo mundo. Você vê como Deus é bom? Então Deus me fez assim, relações públicas através da minha esposa. A minha família é a minha extensão. O meu ministério passa por eles. O meu ministério passa pela vida deles. E se eu não os tivesse comigo, certamente eu não teria ministério nenhum. Ou teria outro diferente que o Senhor tivesse me dado. Mas esse ministério passa por ele. Família. Josué declara assim, em Josué 24:15. Todo mundo já conhece esse versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué declara que toda a sua família, olha, você pode escolher o que você quiser. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A família, ela é a base da sociedade. Uma família bem estruturada, a sociedade certamente tende a ser estruturada, se as famílias forem estruturadas. Se as famílias forem estruturadas, a igreja tende a ser estruturada. Como que está a nossa relação? Como que está a nossa família? Como que está a nossa preocupação com a nossa família? Nós estamos nos preocupando com a estruturação da nossa família, para que a nossa igreja também seja estruturada. Tem sido assim? Quero convidá-las então a ler comigo esse texto de Lucas 10:38 a 42. Diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi explanada, foi colocada diante da Tua igreja. Ó Deus, que a Tua vontade agora seja estabelecida. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar a mente do Teu servo, para que a Tua mensagem, Senhor Deus, chegue aos nossos corações. Para que aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja seja falado nesta hora, Senhor Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse texto fala de uma família de 3 irmãos. 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo pessoal dessa família. Por várias vezes Jesus foi visitá-los.
família, os irmãos eram diferentes. Há um ditado que diz assim: os filhos são como os dedos da mão. Nenhum deles é igual ao outro, embora cada um tenha a sua importância, a sua característica, mas nenhum é igual ao outro. É verdade esse ditado? É por aí, né? Nós que temos filhos, os pais aí, sabem disso. Os nossos filhos são diferentes. Por mais que recebam a mesma criação, são diferentes. Uns são um pouco mais bravinhos, né? Uns são um pouco mais calminhos. Uns são um pouco mais amorosos, né? Outros são um pouco mais arredio, e nem por isso ele te ama menos, mas é o jeito. Uns são estudiosos, você não precisa nem mandar, ele já está estudando. Outros você precisa empurrar. Não é assim? Os nossos filhos não são assim, são diferentes. E esses três irmãos aqui também eram diferentes um do outro. Marta e Maria, elas tinham personalidades diferentes. Marta, ela sabia que precisava realizar os afazeres, entendia que fazer isso era muito importante. Sabe quando você recebe uma visita em casa, e aí o que você quer fazer? Você quer agradar de todo jeito, né? Você quer agradar, você fica preocupado no cafezinho. Olha, vamos servir um cafezinho, né? Vamos lá. Às vezes vai alguém em casa lá e fala: aqui, ó, sai um cafezinho lá pra gente. Ou então ela pensa que não, Roberto, vamos um cafezinho lá, vai. Aquela preocupação. E aí, tem uma bolachinha, né? Para ver se esse café vem medroso. Você conhece o café medroso e o café corajoso? O café corajoso é aquele que vem sozinho, com cara e a coragem. O medroso vem acompanhadinho, né? Com uma bolachinha, né? Seja qual for o seu cafezinho, né? A gente não se preocupa. Agora você imagine se fosse Jesus. Jesus chega na tua casa. Ai, meu Deus do céu, o que eu tenho para servir a Jesus? O que eu tenho para dar para Jesus? Jesus, ei, eu não estou falando do vizinho da direita nem da esquerda, não, que eu estou vendo todo dia, não. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Filho de Deus, é Deus. O que eu tenho para dar? Essa talvez fosse a preocupação de Maria, pela própria personalidade dela. Então ela ficava preocupada, ela queria servir, ela queria fazer alguma coisa, ela estava ali, de certo, ela sabia, os seus afazeres eram importantes. Mas o que ela não entendia é que havia algo muito mais importante ainda: dedicar tempo a Jesus, ouvi-lo, receber dele o alimento espiritual. Muitas vezes a gente quer dar a Jesus, e na verdade o que a gente precisa é receber Jesus. Jesus quer nos alimentar espiritualmente. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer mudar a nossa vida. Mas a gente está muito mais preocupado em fazer e fazer e fazer. E a gente não tem tempo para ouvir o poder da palavra de Deus, que pode transformar as nossas ações, as nossas atitudes. Quantas vezes nós agimos assim, da mesma forma, como como Marta? Colocamos nosso trabalho e afazeres à frente de tudo, até mesmo dos nossos relacionamentos familiares. Nós colocamos os nossos afazeres. Agora eu não tenho tempo, agora não dá, não sobrou tempo. E aí os nossos relacionamentos vão se distanciando, vão esfriando. Relacionamento do casal, relacionamento do pai com os filhos. Hoje de manhã eu estava na aula da Suzana, e aí a gente falou um pouco sobre essa ideia de casamento, de divórcio, né? O assunto lá era isso.
E me veio à cabeça algo assim, que às vezes a gente se preocupa tanto com o divórcio e esquecemos de nos preocupar com a manutenção do casamento. O divórcio é o transbordar de um pote que já está cheio, cheio de intolerância, cheio de relacionamento machucado, ferido. Cuida da tua família, cuida do teu relacionamento. Às vezes o seu filho é rebelde porque você está falhando, vamos dizer assim, ou fraquejando no relacionamento com o seu filho. E a mesma coisa para os filhos. Às vezes a gente não está conseguindo entender os nossos pais, porque a gente não consegue enxergar como eles, ter a visão de pai. Nós não somos pais ainda, diria aí os jovens. Como que eu posso enxergar? Cuide dos relacionamentos, cuide. Às vezes nós colocamos os nossos afazeres até mesmo à frente do relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, assim como Marta havia feito. Mas Maria, por sua vez, Maria queria estar ao pé do Mestre, se relacionar com Ele. Talvez o ideal aqui seria o quê? Maria combinar com Marta, né? Falar: Martinha, mana, vamos fazer o seguinte, o Mestre está aí, ó. Você vai perder essa oportunidade, Marta. Vamos lá comigo. Senta lá do lado de Jesus, vamos ouvir o que Ele tem para falar. Eu prometo para você que depois eu lavo a louça com você. Eu prometo para você que depois eu vou lá, corro e faço um café. Senta aqui, Marta, vem comigo. Vem ouvir Jesus comigo, Marta. Vem aprender da palavra comigo, Marta. Vamos junto, vamos estar junto, nós somos irmãs. Por que agora a gente tem que ficar dividindo o quê? A gente ouve junto, depois a gente trabalha junto. Não tem problema. Talvez tivesse faltado isso para Maria. Buscar a Deus em família. Buscar a Deus em família também é importante para fortalecer os relacionamentos. A gente tem buscado a Deus em família? Eu não vou fazer aqui para ninguém levantar a mão, mas eu acho que a gente ia se surpreender, por exemplo, se a gente falar assim: quantos de nós temos a prática do culto doméstico? Você sabe o que é o culto doméstico? O culto doméstico é o culto em família. É você sentar com os teus filhos, com a tua esposa, pegar a palavra de Deus ali e fazer um culto, você e eles, só. Né? Ou diariamente, ou dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Nós fazemos isso. No passado a igreja fazia muito disso, né? Mas hoje parece que se perdeu, parece que a gente não dá mais valor para isso, parece que isso não faz mais diferença. Será que não faz? Busque a Deus em família. Volte à prática do culto doméstico, é importante. Num outro momento, o outro irmão, Lázaro, né? Lázaro era irmão das duas. E ele fica muito enfermo, a ponto de falecer. Mas enquanto ele estava enfermo ali, Maria e Marta ficaram tristes, ficaram ali desesperadas, pronta para agir. Marta, sabe quem é a Marta? É aquela que estava lavando a louça. Pronta para agir, corre para avisar Jesus. Mestre, poxa vida, meu irmão está doente, está lá morrendo. Se o Senhor estivesse lá, ele nem ia estar passando por isso, Senhor. Poxa, mas eu sei que o Senhor pode ainda assim fazer alguma coisa. Eu sei que o Senhor pode curá-lo. Eu sei que o Senhor pode restaurá-lo. Senhor, faça isso pelo meu irmão. Percebe isso? Percebe que aqui a gente vê essa Marta que estava mais preocupada com os afazeres, agora intercedendo pelo irmão, clamando pelo irmão, pedindo pelo irmão. Percebe isso?
Agora ela dá uma demonstração de quem se preocupa com a família. E intercede então pelo seu irmão. E a gente? Nós temos intercedido pelos nossos familiares? Nós temos intercedido pelos nossos familiares? Nós temos feito isso? Aquele tio que não conhece a Jesus, você tem orado por ele? Ou aquele primo meio rebelde que se afastou da igreja, você tem orado por ele? Você tem orado pelo seu pai, pela sua mãe? Você tem orado pelos seus irmãos? Quando seu irmão sai para trabalhar, você ora por ele? Quando seu irmão menor sai para ir à escola, você tem orado por ele? Você tem orado por aquele que vai para a faculdade? Você tem orado pelo trabalho do seu pai? Você tem orado pelos seus filhos? Qual é a nossa preocupação com a nossa família? É um momento de reflexão mesmo. A ideia é essa. É te fazer refletir. Não é te deixar triste não. Poxa vida, eu tenho falhado em tantas coisas. Não, é que o Espírito Santo possa tocar o teu coração. E sim, é um ponto desse. Nós temos falhado. Que o Espírito Santo possa nos fazer consertar. Essa é a ideia. Não quero te deixar triste não. Mas pensa direitinho. E olha que interessante. Jesus atendeu a Marta. Jesus atendeu aquele clamor. E ele ressuscitou a Lázaro. Então, o interceder de Maria funcionou. Valeu. Ainda num outro momento. Maria agora. Ela unge os pés de Jesus. E o seca com os cabelos. Pega lá o seu cabelo e seca o pé do mestre. Olha que demonstração de aconchego, de carinho, de entrega. Sem se preocupar com nenhum tipo de vaidade. Maria agora está de novo aos pés de Jesus. A gente acaba por perceber que essa família que nós estamos citando aqui é uma família não só que eram amigos de Jesus, mas eles eram testemunhas de Jesus. Eles eram testemunha do Salvador, do Senhor. Sua família é testemunha de Jesus? As pessoas têm visto em nossa vida, em nossa família, o agir de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus têm sido vistos em nossa família. Valorize sua família. Valorize. Dê valor à sua família. Por mais que tenha problemas, dê valor. Você é parte dela. Você pode melhorá-la. Você pode torná-la melhor. Valorize a sua família. Declare Jesus em sua família. Você precisa declarar Jesus na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Eu vou te dar 4 motivos para a gente fechar essa ideia. 4 motivos para que você declare Jesus na sua família. Primeiro motivo: o lar é um lugar onde podemos aprender a respeito de Jesus. No seio da nossa família, é o lugar onde nós podemos aprender de Jesus. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Em todo tempo, fale aos teus filhos de Jesus. Fale aos membros da sua família de Jesus. Inculca, faz entrar lá, ó, né? Tinha um menininho, eu lembrei agora, um
um menininho na televisão que ele não gostava muito de estudar, não, era difícil. Talvez os irmãos, né, quem viu, acho que era uma novelinha, vão lembrar. E o menininho ficava assim, né, estudando assim, ó, né? E tá tentando, lendo, né, o livrinho dele lá e ficava tchum, 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 tchum. Eu falei, será que ele está achando que está martelando ali, fazendo entrar o que está lá no livro? Encucar é mais ou menos isso, ó. Colocar dentro da cuca. Lavagem cerebral? Quase isso, né? É ensinar. É ensinar com prazer. É ensinar com empenho. Empenho. Quanto de empenho nós estamos colocando no ensino da nossa família? Não é só os pais para os filhos para com os pais, os filhos para com os irmãos, com os primos, com os tios, com todos os membros da família. Nós temos falado que Jesus realmente transforma vidas. Nós temos falado que há um céu destinado àqueles que aceitarem o sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós temos falado disso? Ou a nossa família é só como aquela grande família, né, que é unida, mas vivia brigando, né? A gente tem que aproveitar os nossos momentos em família para ensinar a palavra de Deus. Nós devemos amar a Deus, pensar constantemente sobre os seus mandamentos, ensinar aos nossos filhos e viver dia a dia segundo as diretrizes da palavra de Deus. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Não é do outro, é sua. A gente sempre espera que venha de lá para cá, é daqui para lá, é sempre de mim para o outro. Mas ele nunca me ajuda, mas Maria nunca me ajuda, Maria só quer sentar nos pés de Jesus. Meu querido, faça você a sua parte. Busque a Deus, ensine, repasse tudo aquilo que você aprender. A responsabilidade é nossa. E agora, para os pais, a nossa responsabilidade é grande, viu, meus irmãos? Salmo 1 Samuel 3, 13 e 14 diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis, indesejáveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E esse é o segundo ponto. Servir a Deus não isenta as pessoas de suas responsabilidades no lar. O profeta Eli aqui, ele comete um problema sério, que é o cuidado com a sua família. Ele negligencia o cuidado com seus filhos. Era um homem que servia o tempo todo, e toda a sua vida passou servindo a Deus. Ele era responsável por supervisionar toda a adoração de Israel, mas ele negligenciou sua própria família, e os seus filhos foram uma tristeza, andaram bem longe da vontade de Deus. É nossa responsabilidade. Não permita que o seu desejo de realizar a obra de Deus faça com que você negligencie a sua família. Nós devemos sim servir a Deus, nós devemos sim abraçar a obra, sim, mas traz sua família junto. Faça com que os seus filhos tenham esse amor pela obra também da mesma forma. Não os ignore, não os coloque à parte daquilo que Deus colocou para você fazer também. Eu disse no começo, a minha família é o meu ministério.
se eu falhar com a minha família, o meu ministério está manco, está falho, eu preciso tê-los comigo. Eu preciso tê-los me auxiliando. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Que a minha família esteja junto nesse ministério. Valorize a sua família. Não negligencie sua família. Terceiro ponto, o lar é um lugar de serviço e respeito mútuo. O lar é um lugar de serviço e respeito mútuo. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como nós temos tratado os nossos filhos? Com respeito, com o devido respeito. Os nossos filhos são a herança do Senhor. O que nós temos feito com a herança que o Senhor tem nos dado? Como nós temos utilizado essa herança? É no lar que se prova a nossa fé real. Nos nossos relacionamentos temos responsabilidade um para com os outros. Os filhos devem honrar seus pais, mesmo que sejam exigentes e às vezes injustos. Vou repetir. Os filhos, eles devem honrar os pais, mesmo que estes sejam exigentes demais, injustos. Honrar pai e mãe não tem a ver com o que o pai e a mãe fazem com a gente, mas tem a ver com o que a gente pode fazer por eles. Tem a ver o quanto de respeito nós temos por eles. E os pais? Os pais, eles devem cuidar gentilmente de seus filhos, mesmo que esses filhos sejam desobedientes e desagradáveis. Às vezes os nossos filhos pisam na bola, né? Às vezes é duro, né? Difícil. Ai, não sei mais o que fazer. Ame-o, trate-o gentilmente, com amor. Às vezes repreensão também é amor, tá? A galerinha nova aí, às vezes repreensão é demonstração de amor. Às vezes a gente não repreende, a gente vai deixando e vira banana, né? Para não dizer outras coisas. Mas então a repreensão também é demonstração de amor. Ame seu filho, mas você pode repreender com carinho, com amor, de forma que ele entenda que apesar da repreensão que você está dando a ele, o que você na verdade está demonstrando para com ele é amor. O ideal é que nós, os cristãos, nós nos relacionemos em amor. E isso vai acontecer se tanto os pais como os filhos colocarem os interesses dos outros acima de seus próprios interesses. Isto é, se nós nos submetermos uns aos outros. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Se a gente falou, eu quero a vontade de Deus, então tem que ser assim. Não tem jeito. E o quarto e último ponto agora. O lar é o lugar em que a igreja pode congregar. A igreja pode existir no seu lar. Não se engane achando que a igreja é esse templo, é esse prédio. Não se engane. Eu vou na igreja. Sim, você vai. A gente entende dessa expressão, né? Mas a igreja é você, querido. Você compõe a igreja. Isso é um prédio. Se Jesus voltar hoje, agora, nesse instante, todos aqueles que são salvos, eu quero crer aqui que todos nós já tivemos essa experiência da salvação, iríamos todos embora. Sabe o que vai ficar aqui? A parede que a gente está chamando de igreja. A igreja é nós, somos nós. Atos 5,42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Os estudos da Bíblia em casa não são uma coisa de hoje. A gente percebe aqui então nesse texto que já vem desde os primórdios da igreja. Sempre
se utilizou dessa prática, do ensino no lar, do ensino em casa, se desde os primórdios da igreja se faz isso, é porque funciona, né? Funciona. Como os crentes precisavam crescer na sua nova fé, na igreja primitiva, os estudos bíblicos de casa em casa, de fato atendiam às suas necessidades, serviam para apresentar às novas pessoas a fé cristã. Nós temos aqui agora, estamos desenvolvendo um trabalho de culto no lar, voltando com esse trabalho de culto no lar. O irmão Ramilson está à frente disso. Se você deseja ter um culto no seu lar, que a igreja vá lá na tua casa, fale com ele. Mas ainda além desse culto, você mesmo pode fazer na sua casa um discipulado, um aprendizado diário para com seus filhos. A congregação em casas é um bom lembrete para nós os crentes de que a igreja não é essa construção, mas são as pessoas. Faça do seu lar um reduto da palavra de Deus. Faça da sua família um reduto da palavra de Deus. Tem um texto que está aí no boletim, não sei se você se apercebeu. Aqui não está o boletim. Que fala de uma outra família. De uma avó, de uma mãe e de um neto. E esse neto era ninguém mais, ninguém menos que Timóteo, discípulo de Paulo. Aprendia tudo com Paulo. Mas antes de ele ser discípulo de Paulo, antes de ele estar ali aprendendo a ser um pastor, Timóteo aprendeu com sua mãe, com sua avó Lloyd. Essas mulheres, elas ensinavam em casa, elas o tempo todo estavam lá inculcando a palavra na cabeça de de Timóteo. E Timóteo respirava, eu coloquei no texto aí, Timóteo respirava a Bíblia. E nós temos respirado Bíblia na nossa casa, no nosso lar? Como é que tem sido lá no nosso lar? Para terminar, para finalizar, faça do seu lar esse reduto então da palavra de Deus. Faça do seu lar esse ambiente que a gente respire a palavra de Deus o tempo todo. Que a sua família aprenda o valor da palavra de Deus. Lembremos aqui da família dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Nós devemos sim ser amigos de Jesus, a ponto de termos sua presença constantemente em nossa família, em nosso lar. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. De fato, nós saímos daqui meditando em tudo que nós possamos fazer no nosso lar, para que a nossa família seja cada vez mais estruturada, para que a nossa família seja cada vez mais fortalecida na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero orar com os irmãos então. Senhor Deus e Pai,